capítulo 13, a partir do versículo 24. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. A parábola do joio e do trigo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então veio o servo do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntou: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, respondeu ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E Jesus ele explica para os discípulos ouvindo essa parábola, eles não entendem direito e perguntam a Jesus e falam assim: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus explica dizendo: então, despedindo a multidão, Jesus foi para casa e chegando a eles, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, para que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele conta essa parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada com uma ilustração, para que as pessoas que estavam ali naquele lugar pudessem entender. Então Jesus ele pegava as coisas simples do dia a dia e explicava ali o reino dos céus. Então quando ele conta essa parábola, aonde o dono do campo chegou e semeou a boa semente e se retirou, e depois veio o inimigo e semeou a semente do joio. E Jesus fala também assim, aí Jesus faz essa analogia, essa comparação. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Os anjos são os ceifeiros. É aquele... O servo vai falar assim, o Senhor plantou semente boa, de onde vem então o joio? O Senhor quer que a gente vá arrancar? E o dono da casa diz: não, deixa lá, deixa crescer junto, deixa lá para no dia da ceifa. A mesma coisa é no reino de Deus.
Jesus, ele semeia o evangelho. Nós hoje estamos semeando o evangelho, mas o inimigo também está semeando a discórdia. O inimigo também está semeando o ódio, a raiva, a separação, a dissensão, a facção, a destruição de casamento, destruição de família. O inimigo também está semeando no mesmo lugar aonde a igreja do Senhor está semeando. E eles falam assim, Senhor, Jesus fala assim, ó, deixa lá, ó, deixa crescer juntos. Porque nós não temos a autoridade para dizer quem é joio e nem quem é trigo. Jesus manda crescer juntos. Jesus só manda que a gente vá semear a palavra do Senhor, semear a boa semente do campo. Não importa se o inimigo está semeando a semente do joio, o importante é que a semente do trigo está sendo semeada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Naquela época era comum jogar semente de ervas daninhas em uma plantação com a finalidade de se vingar daquela pessoa que eles não gostavam, na intenção de destruir toda a colheita. Semeava o joio, ele é uma erva daninha venenosa que, se misturada ao trigo, se misturada à farinha, ela causa náusea, ela causa convulsão e até a morte. Então o inimigo ali, ó, para destruir aquela plantação, ele pegava, jogava aquela erva daninha. A Bíblia diz que o diabo semeou de noite. Quando os homens estavam dormindo, o diabo foi lá e semeou a semente do mal. A mesma coisa no reino de Deus. Muitas vezes você está disperso, o diabo vai lá e destrói teu casamento. Muitas vezes você está disperso, o diabo vai lá e semeia uma contenda dentro da tua família.